bom dia! Mais um encontro nosso aqui, nas nossas lives, e um assunto tão importante, tão comum, não é normal, mas é muito comum, compulsão alimentar. Tanto mulheres como homens, em várias fases da vida, compulsão alimentar é um tema que é praticamente diariamente que eu recebo aqui no consultório, os pacientes com esse sintoma, essa queixa da compulsão alimentar. E não é falta de força de vontade. E é isso que eu quero vir aqui explicar para vocês. Porque quem tem a compulsão alimentar, normalmente se culpa, né? Carrega culpa, carrega frustração, carrega decepção, carrega baixa autoestima. Poxa, por que que eu falho? Por que que eu não consigo? Por que que eu me descontrolo? E aí a pessoa acaba aplicando e acreditando nessa falta de descontrole para todas as áreas da vida. No trabalho, na vida pessoal, poxa, eu não consigo nem controlar o que eu como. Como que eu vou controlar os meus filhos? Como que eu vou controlar a minha casa? Como que eu vou controlar minha parte financeira? E eu quero explicar para vocês que a compulsão alimentar, ela não é falta de força de vontade. Ela tem fatores fisiológicos, que é o que eu quero que vocês entendam, e tem fatores emocionais. Não existe uma única causa para a compulsão alimentar. Então eu vou descobrir qual que é a minha causa e vou lá e vou já atacar na raiz do problema, não, né? E é isso que eu vim aqui conversar com vocês. Bom dia para todo mundo que está entrando aí, a Gi, o Valeriano, Pedro, Fá. Olha, vamos combinar algumas regrinhas aqui da live. Quem é novo aqui, podem ir me mandando as perguntas, que conforme, dependendo do assunto, eu vou já respondendo, ou senão, no finalzinho, eu volto e respondo as perguntas de todas vocês. Mas eu quero que vocês mandem mesmo perguntas, dúvidas, o que vocês já ouviram falar, né? O que vocês passam aí de dificuldades, se você tem pessoas aí na vida de vocês que vocês conhecem que tem compulsão alimentar, né? Porque eu acho que a live serve para isso. A gente está aqui num grande grupo de pessoas interagindo, uma ajudando as outras, e às vezes a dúvida de um socorre o outro. E a chance de vocês poderem falar comigo aqui, ó, ao vivo, on time e diretamente comigo. Então, quando eu decidi fazer o tema da compulsão alimentar, é porque ainda se tem muito, né, essa crença de que é falta de força de vontade, de que é indisciplina, às vezes meio taxado de, é preguiçosa, né, tem que ser mais disciplinada, é falta de disciplina. E não é, né, gente, assim, fatores fisiológicos que geram a compulsão alimentar. Restrição alimentar excessiva. Eu sempre falo sobre esse aspecto com vocês. Quem faz muita restrição alimentar, tem aquela frasezinha que talvez vocês já tenham escutado aí na rede social. Toda restrição gera compulsão. Mas eu quero explicar isso, porque tem um outro lado da nutrição que fala assim, poxa, mas se eu não fizer restrição, eu não consigo emagrecer, eu não consigo gerar déficit. Calma lá. Restrição com estratégia. Restrição com moderação. Restrição com orientação. Todo meu paciente que quer emagrecer, todas as pessoas que querem emagrecer, precisam se fazer restrição calórica. Mas a nutricionista que é capacitada de calcular aqui na dieta, para aquele indivíduo, com aquele peso, com aquele gasto, com aquela atividade, qual vai ser o valor da restrição para essa mulher e para esse homem? Qual que vai ser o valor dessa restrição que não vai gerar privação, que não vai gerar descontrole, que não vai gerar fome, que não vai gerar falta de proteína, de fibra, entenderam? Essa restrição é a restrição que eu falo para vocês no emagrecimento. A restrição excessiva que gera o gatilho para compulsão alimentar é aquela restrição assim, ó, não vou mais comer pão, não vou mais comer doce, vou tirar carboidrato do almoço, vou tirar chocolate, vou tirar coisas que eu gosto,
como uma forma de se punir e achando que essa restrição é a que vai te ajudar no emagrecimento. E não vai ser, vai te piorar. Porque quando você faz uma restrição excessiva desse jeito, sem orientação, você acaba entrando num déficit ou de carboidrato, ou de proteína, ou de calorias tão severo que o seu corpo aumenta o cortisol. E aí, fazendo o gancho da live passada, tão fundamental, gente, que quem não assistiu, vai lá, tá salva no meu feed sobre cortisol, o que acontece com cortisol. Então, quando você faz muita restrição alimentar, sem estratégia, sem orientação, simplesmente decide, você da sua cabeça, o que você tem que parar de comer, e você mesma sai cortando as coisas, você aumenta cortisol. Se você aumenta cortisol, você acaba sinalizando para o seu cérebro perigo, e no perigo, ele vai fazer você procurar a melhor e maior fonte energética para ele sobreviver, que é o quê? Quem sabe aí me diga, vocês já são quase nutricionistas aí formados, carboidrato. Por que quando as pessoas compulsionam na alimentação, por que raramente, se vocês já ouviram alguém falar assim, que teve compulsão por tomate, ou compulsão por proteína? Vocês já ouviram falar? Olha que interessante a gente falar sobre isso, né? Vocês já ouviram alguém falar assim, olha, nossa, no meio da tarde, à noite, me dá uma vontade de comer ovo, me dá uma vontade de comer um frango desfiado, uma lata de atum, nossa, eu tenho compulsão por carne. Por que vocês não ouvem falar isso? Porque o corpo, na restrição excessiva, na restrição sem estratégia, ele aumenta cortisol, e o cortisol faz você buscar glicose, carboidrato. Por isso que toda 100% dos casos de compulsão alimentar são por alimentos fontes de carboidrato. Olha como o nosso corpo é inteligentíssimo. Você tira, ele faz você ir atrás do que ele precisa. Então, que fatores fisiológicos que geram a compulsão alimentar e que vocês têm que prestar atenção? Restrição alimentar em excesso, longos períodos sem comer, jejum. Ah, Juliana, agora você vai falar que o jejum faz mal? Não. De novo, o jejum sem estratégia vai te gerar deficiência nutricional, vai ativar sua compulsão alimentar, você vai possivelmente entrar em catabolismo, você vai provavelmente entrar em deficiências nutricionais importantes. Gente, alimentação, dieta, tem que ter orientação, tem que ter um profissional te auxiliando, senão você vai ficar dando tiro no pé à torta e à direita. E quem não viu, vai lá nos meus stories. Quem tá falando aqui é Juliana, nutricionista, e Juliana que viveu já na pele todas as besteiras deste mundo, gente, desde que eu nasci, que eu luto contra a balança, contra ser gordinha. Eu já fiz dietas as mais loucas que vocês podem imaginar, que tira isso, que tira aquilo, que fica assim, que come tantas calorias, depois come muita. Então assim, tudo que eu falo pra vocês aqui, eu já passei antes de ser nutricionista. E eu não quero que vocês caiam nessa besteira de fazer dieta restritiva, de ficar muito tempo sem comer. Por quê? De novo, jejum e muitas horas sem comer, você aumenta cortisol. E quando você aumenta cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que sinaliza para o seu cérebro perigo, ele vai te pedir por carboidrato. E aí você vai comer sem controle. Por quê? Porque quando você fica um longo período sem comer, você tem queda da glicemia, queda dos níveis de açúcar, de glicose do sangue. E para restabelecer isso a níveis normais, o seu corpo vai te pedir por carboidrato. Porém, até essa glicemia se estabilizar a nível plasmático no sangue, você já comeu de forma descontrolada, você já comeu uma quantidade muito grande de carboidrato. Entenderam? Então, por isso que quando a gente fala de jejum, tem jejuns e jejuns. A gente tem jejum estratégico e a gente tem esses jejuns totalmente aleatórios, que aí são jejuns que podem ser patológicos, que podem sim ser grandes gatilhos para compulsão alimentar, tá? Então, restrição alimentar excessiva, longos períodos sem comer,
baixo consumo de proteína. Vamos lá, gente, baixo consumo de proteína. Ah, Juliana, mas agora você anda falando para tomar cuidado aí, que tudo tem proteína, que todo mundo está consumindo proteína demais, em excesso. Exatamente. Você tem que comer a quantidade de proteína certa para você. E quem vai falar para você qual que é a quantidade, quanto você tem que comer de proteína, é nutricionista, tá? Por quê? Porque a quantidade ideal de proteína para você consumir depende do seu peso, depende das suas atividades físicas, depende da idade que você tem, depende da sua quantidade de massa muscular, depende do seu metabolismo, depende da sua digestão e depende da sua disponibilidade de usar alimento ou suplemento. Então depende de idade, de atividade, de gasto, de metabolismo, de uma série de fatores para falar. A gente tem aquela continha, né, básica, aquela regra básica, né? Para fase de ganho de massa muscular, 1,5 a 1,8. Fase de manutenção, 0,8, 1,2. Emagrecimento, 1,2 até 1,5. Então, quem vai fazer essa conta para você? Nutricionista, tá? Então, quem come menos proteína do que deveria vai se sentir menos saciado, tem menos fome. Por quê? Porque a proteína, e anotem isso porque eu vou fazer um vídeo sobre isso. A proteína, a proteína aumenta a GLP-1 no nosso intestino. Olha só que coisa! E bem mais barata do que 1.000 e poucos reais da canetinha. Pois é, a gente tem alimentos que aumentam a nossa GLP-1 natural no nosso corpo. Isso mesmo, que geram saciedade, por isso que a gente insiste em comer proteína de forma fracionada. Porque quando você come proteína de forma fracionada, bem distribuída, Juliana, qual que é a quantidade, o fracionamento ideal? O ideal é você ter proteína em pelo menos 3 refeições ao dia. Café, almoço e janta. Porém, cada pessoa é uma pessoa. Eu atendo pacientes que conseguem comer 2 vezes por dia. Eu atendi um paciente essa semana que falou assim, eu não posso comer uma vez no dia. Aí também é jogar meu CRN pela janela, né? Não tem condição, né? Mas o ideal, né, os estudos mostram pra gente que quando a gente fraciona em pelo menos 3 refeições ao dia, ok, a gente consegue manter nossos níveis de aminoácido no sangue e no músculo, ok, conseguimos manter nossa glicemia, conseguimos manter nossa massa muscular em ordem, tá? Então, baixa ingestão de proteína não vai te dar saciedade. Por isso que para você saber a quantidade ideal, você tem que procurar um nutricionista. Não existe receita de bolo e não procura dieta na internet, que não vai dar certo para você, tá? E a oscilação da glicemia. A oscilação da glicemia, ou seja, os seus níveis de glicose no sangue ficarem muito altos ou muito baixos, não é só ficar sem comer que a gente tem queda de glicemia. Você pode ter a hipoglicemia, que a gente chama de hipoglicemia reativa. O que é hipoglicemia reativa? É quando você consome muito carboidrato refinado de uma só vez, de forma muito concentrada, aí a sua glicemia dá um pico e na mesma velocidade que esse açúcar aumenta no sangue, essa glicemia atinge valores mais altos no sangue, ela cai na mesma velocidade. Aí a gente chama de hipoglicemia reativa, tá? E quando isso acontece de novo, o corpo fala o quê? Poxa, estamos com hipoglicemia, preciso de carboidrato. Então quando você também, além do jejum, tem uma dieta muito desbalanceada, tem momentos que você come só muito carboidrato e pouca proteína, tem momentos que você come só carboidrato, ou momentos que você come só proteína, ou algumas refeições que você não inclui fibra, não inclui gordura boa, você mexe na taxa glicêmica, você mexe na carga glicêmica da refeição. E aí essa oscilação da glicemia vai também te gerar compulsão alimentar. Então os fatores fisiológicos que levam à compulsão alimentar: pouca proteína, muito tempo sem comer, restrição de calorias e oscilação da glicemia. Esses são os fatores bioquímicos, certo? Combinado? Duda, Silvia, Isabela, Kerima, Gi, Soraya, Jéssica. Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui?
Porque eu vou falar dos fatores emocionais que eu acho que vocês já devem saber que geram a compulsão alimentar. Alguma pergunta tá aqui, gente? Hein? Vão mandando, tá? E quais são os fatores emocionais que geram a compulsão alimentar? Vamos lá. Ansiedade, estresse e recompensa. Ah, Juliana, então tá. Então, como que eu vou zerar a minha ansiedade? Como que eu vou zerar o meu estresse? Como que eu vou zerar esse prazer que eu tenho na alimentação? Porque quando eu tô triste eu como, quando eu tô feliz eu como, quando eu tô irritada eu como, quando eu tô ansiosa eu como, tudo eu como recompensa emocional. Gente, vamos ser realistas. Eu também moro em São Paulo. Dá pra gente viver numa bolha? Não. Mas tem fatores que dá pra gente ir modulando. Não dá pra gente viver numa bolha, certo? Então assim, que fatores? Você tem que pensar assim. Como que eu posso modular minha ansiedade? Como que eu posso modular meu estresse? E como que eu posso não utilizar o alimento como uma recompensa emocional? E cada um vai achar o seu caminho. Então você tem que parar e pensar assim, o que me gera prazer além da comida? Escutar música, brincar com o seu cachorro, ler livro, assistir um filme, ir pro meio da natureza, se expor ao sol, sei lá. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu amo música e tudo que se relaciona à música. Adoro ver na internet, na televisão, que raramente eu tenho tempo. Adoro ver na televisão séries sobre música, show, adoro. Outra coisa que eu adoro, organizar, arrumar. Então assim, se eu tô estressada, se eu já sei que iria atacar alguma coisa, eu falo assim, putz, eu vou organizar minhas maquiagens, me dá prazer, eu gosto de música e disso. Cada um vai achar o seu, para você justamente não utilizar a comida como válvula de escape, né? Como recompensa emocional. Porque se toda vez que você tiver esse desbalanço no seu emocional, ansiosa, irritada, estressada, você for lá e atacar a comida, você vai toda hora se sentir culpada e frustrada, tá? E uma outra dica que eu dou para vocês, não tenham em casa aquilo que vocês, por enquanto, não conseguem se controlar na quantidade. Então, se o alimento que você vai buscar para sua recompensa emocional é o chocolate, é o pão, é o bolo, é o sorvete, não tenha por enquanto na sua casa. Enquanto você não tem um equilíbrio na alimentação, procura não ter fácil acesso. Porque nesses seus picos emocionais, você vai, sem pensar, vai lá, vai comer e vai entrar naquele ciclo lá. Céus, porque eu comi, não devia ter comido, estraguei minha dieta. Então, já que eu fiz isso agora, segundo eu volto, sabe aquela velha história? Então, se você ainda não está equilibrado emocionalmente, ainda tem episódios de compulsão alimentar, não tenha de fácil acesso na sua casa aquilo que é o seu a sua grande tentação. O doce, o pão, o chocolate, o sorvete, seja lá o que for, o bolo, tá? Então esse é o grande castigo. E quando você tiver esses picos emocionais, pensa assim, né? Sai do ambiente que te contamina, sai da cozinha, sai da despensa, não deixa de fácil acesso a esses alimentos que você tem a compulsão. E pensa que outra coisa, além da alimentação, além do alimento, te dá prazer. Você gosta de ver, de ouvir, de fazer. E ansiedade e estresse, gente, olha, um grande remédio para isso, muita gente vai falar assim, mas eu odeio, eu não gosto, tá? Atividade física. Eu coloquei para vocês aí nos meus stories que eu já tive muitos episódios de compulsão alimentar, porque eu já tive transtorno alimentar, e transtorno alimentar, se vocês não sabem, não tem cura. O que eu consigo até hoje é modular, é controlar, né? Eu tive anorexia. E depois da anorexia, que é uma restrição excessiva de calorias, longos períodos sem comer, eu ativei todos os fatores fisiológicos que eu acabei de falar para vocês. Eu ativei longos períodos de jejum, restrição excessiva, e que me desencadeou o quê? Um transtorno alimentar. Aí, isso me gerava compulsão alimentar. Então, eu comia até passar mal. E aí, você entra naquele ciclo vicioso. Por que eu comi? Não devia ter comido. Eu fracasso, eu não consigo, eu não posso. Céus, vida, né? Aí, de novo, aí eu vou ficar sem comer, porque eu já comi demais, aí você fica sem comer, aí você faz essa restrição, aí você compulsiona, aí você faz essa restrição, e fica nesse ciclo. Então, gente, não tenham, enquanto vocês ainda não acharem esse equilíbrio
emocional de vocês não tenham de fácil acesso àquilo que vocês ainda não conseguem se controlar. E não é falta de força de vontade. Percebam. Por isso que eu expliquei para vocês os fatores fisiológicos